Olá pessoal, tudo bem? Em nossa primeira aula de desenho deste canal, já que este é um canal de desenho, tá? E dicas, nós vamos trabalhar então a nossa primeira aula de desenho do canal, tá bom, gente? Eu vou ensinar para vocês nessa primeira aula a fazer composição, tá bom? Ou seja, a compor melhor o desenho, elaborar e compor melhor o seu desenho. Vamos supor que você queira desenhar, fazer um desenho para quadro ou para pintura em tecido e você não sabe como dispor os objetos no, na superfície a ser trabalhada. Então vamos aprender então como fazer, ou seja, os princípios básicos, tá, de uma boa composição. Eu vou ensinar para você, vou dar uma dica para você de uma composição que seja monótona, ou seja, que não seja agradável. Vamos supor que você vai fazer um desenho e nesse desenho você quer dispor alguns objetos. Vamos supor que você vai dispor aqui um cubo, não é? Um círculo, estou só esboçando aqui o desenho, tá bom? Para colocar em vídeo é um tanto quanto complicado, mas a gente vai tentando se ajustar. Vamos fazer um cubo, um círculo e um quadrado. Vamos fazer o quadrado mais ou menos na mesma proporção, no mesmo tamanho aqui do círculo, tá? Então vamos supor que você queira colocar em seu desenho esses três objetos: um cubo, um círculo e um quadrado. Você pode reparar que dessa forma, colocado dessa forma, o desenho ele está muito monótono por estar colocado num mesmo alinhamento, não é? E isso não oferece nenhum tipo de interesse para a pessoa que está observando esse tipo de desenho, ou seja, esse trabalho. Então, como colocar esses três objetos de maneira que eles venham estar bem mais distribuídos, ou seja, bem mais composto? Vamos fazer então o que seria o desenho, a distribuição certa desta composição, tá? Vamos lá então. Então, pessoal, já começo a determinar aqui a base, ou seja, o local onde os desenhos estão, os objetos, não é, estão assentados, e vou distribuir melhor os mesmos três objetos, tá? Sendo que agora eu vou distribuir de uma maneira correta aqui neste desenho. Vou fazer o cubo, né, o mesmo cubo que fiz lá. Vou fazer novamente. O cubo. Vou colocar o círculo aqui um pouco mais à frente. E vou colocar o quadrado um pouco mais atrás. E você vai conseguir entender o que eu estou aqui demonstrando. Ou seja, é um desenho bem melhor distribuído do que o primeiro, tá? Por quê? Porque dá ao observador várias opções, né, de detalhes, ou de profundidade, e por os objetos estar bem melhor colocados,
ele vai despertar o interesse no observador de ficar olhando este tipo de composição. Enquanto este tipo de composição ele vai ser rapidamente desprezado por aqueles que estiverem observando o desenho, tá? Então essa é uma maneira errada, monótona, e essa é uma maneira mais agradável e que prende o observador a ficar vários momentos olhando, ok, gente? Outra coisa que você deve observar bastante para fazer uma boa composição é você observar a profundidade, tá, gente? E vamos supor que eu tenha 3 objetos e eles estejam agrupados aqui de maneira errada. Ó, vamos supor que eu tenha 3 objetos e eu vou colocá-los de maneira errada. Ó, tenho 3 objetos iguais, mais ou menos do mesmo tamanho, e está colocado de maneira errada. Por quê? Porque esses 3 objetos estão colocados de maneira a não oferecer nenhum tipo de interesse para a pessoa que está vendo. Você vê que são 3 objetos mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E colocados desta forma, não vai, gente, não vai mesmo ficar uma boa composição. Então vamos colocar esses 3 objetos de maneira correta num desenho, tá? Um desenho de composição. Então, pessoal, vamos colocar de maneira a ficar mais agradável aqui a nossa composição. Nós vamos desenhar um desses objetos que nós fizemos ali no desenho que passou. Nós vamos fazer ele um pouco mais para trás, então ele vai ter que ser um pouco menor, não é? Dando a sensação de que ele está colocado mais ao fundo. Ó. Vamos colocar um pouquinho mais à frente. Então ele vai ter que ficar um pouco maior do que este. Um pouco maior. Não reparem, eu estar trabalhando devagar é porque eu tenho que estar pensando em você, não é? A quem estou me dirigindo. E vamos colocar um outro objeto ainda um pouco mais à frente aqui. O mesmo objeto, tá? Um pouco mais à frente. Essa seria uma melhor forma de fazer a composição com esses 3 objetos. Por quê? Porque me daria uma distribuição melhor e me daria uma sensação a mais de profundidade, ó, por conta desse objeto que está mais ao fundo. Então eu poderia continuar trabalhando melhor essa composição, porque já tenho nela, não é, uma distribuição mais harmônica e agradável. Ok, gente? Então temos, ó, uma composição errada, não é? Sem nenhuma harmonia, e uma composição melhor, por estar bem melhor distribuída, não é? Uma outra forma que podemos dizer errada de uma composição é a unidade dos objetos, não é? Ou seja, a maneira com que os objetos estão colocados no desenho, ele forma uma unidade. E se essa unidade não estiver bem distribuída, vai fazer com que a composição não seja nada valorizada. Vamos supor que você tenha 4 objetos, novamente um cubo, não é? Estamos trabalhando formas geométricas porque fica mais fácil o seu entendimento. Um cubo, um quadrado,
ao final aqui desse vídeo, vou ajeitar todos esses desenhos para que você tenha uma noção melhor daquilo que estou dizendo. Um cubo, um triângulo e um círculo. A unidade desse desenho, ou seja, se você olhar esse desenho como um todo, você vai ver que ele não oferece nada de interessante, porque a unidade dele não tem nenhuma graça e harmonia por conta da forma que estão aqui colocados. Então vamos colocar esses mesmos objetos de maneira a ficar bem mais agradável na composição. Vamos lá então. Eu estou fazendo aqui a base. Vou colocar o cubo um pouco mais aqui no canto. Imaginemos que a folha ela seja a tela ou o tecido, não é? Onde você vai elaborar o seu risco, a sua composição, a composição do seu risco. Então vou colocar aqui o cubo mais ao canto. Vou colocar o quadrado. Vou usar os mesmos objetos, mas vou colocá-los de maneira em que a unidade ela fique mais bem balanceada, tá? Vamos colocar o círculo aqui na frente. Lógico que fazendo esse desenho eu vou apagar, né, as linhas que estão lá que ficaram por trás aqui e vou trabalhar direito o objeto que está na frente. E vou colocar o triângulo aqui. Então, gente, como você pode observar, a unidade dessa composição ela ficou bem mais harmônica e agradável do que essa distribuição, não é? Então nós estamos aprendendo com isso a fazer as nossas composições de maneira a ficar equilibrada e agradável para aquele que observa o desenho. Outra forma de você observar bem e fazer melhor as suas composições é você observar contraste e textura no desenho que você está fazendo, tá? Vou te explicar melhor o que estou retratando nessa hora. Vamos supor que eu queira um cubo, tá? Um cubo. E um losango, quase losango, não é? Aqui na minha textura. Eu posso fazer com que o ângulo de visualização desse desenho ele fique muito mais agradável se eu conseguir oferecer ao observador vários ângulos de profundidade, ou seja, se você coloca uma linha horizontal, ainda que imaginária, eu estou colocando aqui no desenho que é para você entender melhor. Ainda que imaginária porque eu estou dizendo que seria um risco, não é para a pintura. Se você coloca uma linha assim e desce, uma para um lado e outra para o outro, você vai oferecer ao observador vários ângulos, não é? De observação, e isso vai fazer com que esse risco ele tenha um valor maior. Então nós estamos aprendendo a criar as nossas composições. Eu posso continuar trabalhando esse risco porque eu sei que ele tem bastante
a me oferecer. Eu sei que eu posso continuar trabalhando porque ele vai me servir, não é? Para o meu trabalho de pintura. Ok, gente? Então, pessoal, eu posso, né, continuar a trabalhar aqui a minha composição, já que, como você pode observar, o desenho ele está bem distribuído e esse fundo aqui, ó, ele oferece vários ângulos de observação. Vai prender a atenção daquele que está observando aqui o desenho. A textura ela valoriza mais o desenho e com isso você vai valorizar ainda mais o seu risco, tá? Porque assim a ideia daquilo que você está fazendo, não é? Ela aflora mais na sua mente. Então, pessoal, partindo desses princípios, eu tenho mais segurança para elaborar aqui os riscos, os desenhos, não é? E assim fazer um trabalho mais harmônico nas minhas pinturas e nos desenhos mesmo, né? Tendo assim uma noção desses princípios, você vai dominar melhor e compor melhor os seus desenhos. Então, pessoal, aquela primeira composição que nós fizemos uma errada e logo em seguida fizemos uma certa, não foi? Então, vamos melhorar aqui, já que fizemos a certa, vamos melhorar aqui essa composição de maneira a retratar melhor os objetos. Ó. Desse quadrado eu posso fazer uma caixa e colocar algo dentro dela aqui e nesse círculo que nós fizemos aqui na frente, eu posso fazer, vamos supor, um vaso, não é? E colocar também algo dentro dele. Estou só esboçando, já vou detalhar melhor. E deste vidro aqui pode ser uma transparência mesmo, do jeito que ele está colocado aqui, a gente só vai ajeitar essa transparência. Vamos então detalhando melhor esta composição. A textura ela vai dar uma visão melhor do nosso trabalho. Então isso é para você que diz, eu não consigo criar meus riscos. Consegue sim, gente. Eu vou buscar fazer novas aulas, tá? Explicando novos detalhes e técnicas para você elaborar melhor os seus trabalhos.
Vamos então, ó, trabalhando melhor aqui o vaso. Feito isso, nós vamos fazer o que? Você tem que buscar sombrear abaixo dos objetos para que dê a sensação, né, de que eles estão apoiados, não estejam flutuando. Então tem que fazer a sombra abaixo deles. Com isso aqui, com esse básico, não é, de desenho de composição, de aula sobre composição, você vai conseguir elaborar melhor os seus riscos, tenho certeza. Tá bom, gente? É só o básico, tá? Você deve procurar sempre aprofundar mais os seus conhecimentos, não é? No que diz respeito a desenho e pintura. Mas isso aqui é o básico de composição, de você compor melhor os seus desenhos. Ok, gente? Vamos então partir para um outro desenho que nós fizemos no início da aula. Lembra aquele desenho de distribuição errada? Então, aí nós distribuímos ele melhor na superfície, não é? Vamos então trabalhar, já que esse desenho está melhor distribuído, vamos continuar o acabamento aqui desse desenho para mostrar para você que realmente ficou mais harmônico. Retiramos as linhas do fundo e vamos começar aqui pelo cubo. Ó. É complicado para mim estar desenhando na frente da câmera, porque eu fico evitando passar na frente da câmera, mas vamos lá então. Vamos fazer um objeto aqui nesse retângulo, que eu estou chamando de cubo porque eu já estava vendo ele como um cubo, tá, gente? Então vamos, ó. Vamos fazer um objeto aqui. Ó. Vamos deixar a imaginação fluir e vamos criar um objeto aqui, já que temos uma composição bem melhor distribuída, não é? Isso vai facilitar bastante para você criar os seus desenhos, tá? E não ficar só na dependência de apanhar risco ou apanhar desenhos na internet. Vamos trabalhar primeiro esse quadrado que está aqui atrás. Vamos dar a ele alguma importância melhor.
Então, pessoal, não estou querendo ensinar para você, nesse momento, nenhum desenho muito elaborado, não, tá? Só estou passando para você os princípios básicos de uma boa composição. Então, se eu estou fazendo esse acabamento aqui na pintura, ou, perdão, no desenho, é para demonstrar para você a importância, não é, de estar ciente desses princípios, não é, de composição. É por isso que estou fazendo aqui um acabamento melhor aqui nesses desenhos, tá bom? Não é que eu queira fazer um desenho muito certinho, não. Só para te demonstrar o valor que tem uma boa composição, ou o entendimento, o conhecimento de uma boa composição. Então vamos trabalhando melhor aqui os objetos, não é? Dando um valor melhor a essas formas que nós usamos para fazer aqui as composições. Estou só fazendo o grosso e vou fazer o acabamento melhor daqui a pouco. Temos ainda essa composição errada, com 3 objetos do mesmo tamanho e de maneira a estarem distribuídos ainda errado, não é? Na superfície. Essa é o mesmo desenho, mas de maneira a ficar mais harmônico. Então vou fazer o acabamento nesses três detalhes aqui, nesses 3 desenhos, não é? Ó. Vamos poder trabalhar melhor, já que esse desenho aqui está valorizado. Essa composição ela está valorizada. Vamos assim então valorizando o desenho, ok, gente? Então, pessoal, já podemos, não é, valorizar a composição, já que ela está com uma distribuição equilibrada e agradável, tá? Vai oferecer ao espectador várias formas de observação e isso vai prender a atenção dele no trabalho ou no desenho e, consequentemente, na pintura. Nunca esquecendo de você valorizar
ou seja, de você trabalhar a sombra, tá? Da onde está assentados os objetos, porque senão vai parecer que os mesmos estão flutuando. Então vamos fazer a sombra abaixo, tá? Então, pessoal, chegamos ao final desta aula de princípios básicos de uma boa composição, tá? Esta é uma composição que eu fiz, a primeira, não é? De maneira monótona, que não é correta. E esta é a segunda, ou seja, o desenho de uma maneira correta, de uma boa distribuição de composição com os mesmos objetos que você vê, não é? Neste primeiro desenho eu fiz essa composição de maneira mais bem distribuída. Esta é uma maneira errada de se colocar uma composição, tá bom? Com 3 objetos iguais, então eu fiz uma maneira mais próxima do correto, que é os mesmos objetos, um colocado mais ao fundo para dar profundidade. Então uma maneira mais agradável de se colocar profundidade numa composição, não é? E esses 4 objetos diferentes colocados de maneira desarmônica, eu coloquei os mesmos objetos e fiz esta composição colocando-as de maneira mais agradável ao espectador e já usando as formas para fazer os desenhos. Ok, gente? E por último, esta composição com vários ângulos de observação, para que o observador seja atraído a ficar olhando para o desenho. Então, gente, são só princípios básicos, tá? Para se compor um bom desenho, ou seja, fazer uma boa composição. Não é nada de muito elaborado aqui, não. É só para ensinar para vocês princípios básicos de composição, tá? Até uma próxima aula de desenho, gente, eu vou elaborar coisas novas e coisas que venham acrescentar a você que quer aprender a desenhar e a compor belos desenhos, ok, gente? Abraços e até uma próxima aula.